A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, crianças, adolescentes, a paz do Senhor, pastores e obreiros, a paz do Senhor, a igreja. Bom dia, boa tarde, uma boa noite. Não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando ouvir, dê um like, se inscreva no nosso canal, para que o YouTube entenda que é importante para você. Vamos falar a palavra de Deus, é a necessidade da fé de ver os milagres do Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 22 de fevereiro de 2024, segundo mês do ano está se acabando, mas Jesus Cristo está voltando. Marcos 6, 53 a 56. Vamos ler e vamos meditar nesta palavra para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E quando já estava da outra banda, dirigia-se à terra de Genazaré, e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo reconheceram. E correndo toda a terra, em todos começaram a trazer em leitos onde quer que sabia que ele estava, os que se achavam enfermos, e onde quer que entrava, ou cidades, ou aldeias, ou no campo, apresentava os enfermos na praça, e rogava-lhe que os deixasse tocar aos seus mantos na orla dos seus vestidos, pelo menos na orla do vestido, e todos os que lhes tocava sarava. Aleluia. Glórias a Deus. Amados e queridos irmãos, esta palavra é fiel e verdadeira. Está falando de Jesus Cristo. E eu quero trazer essa importante palavra para aqueles que estão enfermos, para aqueles que estão desenganados pela medicina, para aqueles que são crentes, para aqueles que têm um Salvador, para aqueles que aguardam morar na glória com o Pai, aqueles que conhecem um Deus das causas impossíveis e que eles estão enfermos, com enfermidades impossíveis. Porque a dúvida provém do homem. E cuidado que o inimigo, ele usa muito dessa artimanha. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você crê no Senhor Jesus Cristo? Você crê que Jesus Cristo vai ressuscitar você e a mim e a nós, aqueles que dormirem ou morreram hoje, servindo ao Senhor pela misericórdia dele, ser guardado, e ele vai ressuscitar no último dia e vai nos levar na tua presença? Se você crê, por que você está triste? Se você vai morrer hoje, não sabe quantos anos vai demorar para você ser ressuscitado. Na sua mente não pode você pensar que o Senhor pode esquecer de você? Você crê mesmo? Se você crê nesse trabalho, nessa ressurreição de mortos, por que você não crê na cura de uma enfermidade que Deus não falou para você que é incurável, mas que a medicina disse que é incurável? Espera bem, se a medicina fala incurável, você tem medo, você se entrega. Como é que você crê que Jesus Cristo vai ressuscitar essa pessoa que com lágrimas, com o coração doendo, ele morre? Será que você ama o Senhor? Faz como Jó, faz como Paulo, como os discípulos, os apóstolos, que morria glorificando o nome do Senhor Jesus? Você tem a fé? Esse povo, essa multidão, aonde Jesus passava, onde ele ia passando,
Ele passou, ele estava num barco. Aqui, ó, o versículo 53. E quando já estava do outro lado, a outra banda, dirigiu-se à terra de Genezaré. E ali atracaram o barco. E desceram desse barco. E saindo eles do barco, logo reconheceram o povo daquele lugar de Genezaré, que era Jesus Cristo com seus discípulos. O povo, veja bem, esse povo de Genezaré, eles correndo toda a terra. Jesus Cristo andava de um lado ao outro. Você é crente? Eu sou crente? Você é obreiro chamado por Deus para fazer a obra dele, para correr de estado a estado, orando, apresentando a Jesus Cristo nas igrejas, nas praças, nas ruas, no campo. Medita no seu coração. Veja bem, correndo toda a terra em redor, começaram a trazer eleitos, onde quer que sabia que ele estava, os que se achavam enfermos. Ele correndo toda a terra. O povo passou a correr buscar o povo, eleitos. E aonde quer que soubesse que Jesus Cristo estava, ele levava esse enfermo num leito, desenganado, paralítico, endemoniado, qualquer coisa, porque cria no Senhor Jesus Cristo. Você é crente? Você é de Nazaré? Você crê nesse Senhor Jesus Cristo? Veja bem, se nós formos um crente que crê nesse Jesus Cristo, como este povo de Nazareno, Genezaré, e atracar-se aos pés do Senhor Jesus Cristo, não ficaram prostrados, chorando, gemendo, dizendo não tem jeito, estou desenganado pela medicina, pela sociedade. Que crente é você? Que crente sou eu? Que autoridade eu recebi do Senhor? Que autoridade você recebeu dos outros, do Senhor? Você é luz para este mundo. Você tem o Espírito Santo que estava no Senhor Jesus Cristo, se é que você é crente. Você tem autoridade que estava no Senhor Jesus Cristo, porque Ele deu essa autoridade. Ele te chamou como chamou a Pedro, João, Paulo, não importa. Ele te chamou. Você tem certeza da chamada do Senhor na sua vida? Ou você conquistou por amizades? Eu quero te dizer que aquele que conquista o ministério por dinheiro e por amizade não conquista o poder de Deus, não conquista a autoridade de Deus. Você tem autoritarismo da carne, a autoridade de Deus, isso provém pelo poder do Espírito Santo, de um coração aquebrantado, um coração contrito,
conhecedor que é falho, é cinza, é pecador. Que a misericórdia do Senhor, que é a razão de nós não sermos consumidos. Qual é a sua vida diante de Deus? Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, ou você fala que é homem de Deus, ou você se diz ser uma mulher de Deus. Dizer que é homem ou mulher de Deus é uma coisa. Agora, ser um homem ou uma mulher de Deus é coisa bem diferente. Você tem autoridade. Confia no Senhor como esse povo. Jesus corria toda a terra, aonde quer que sabia que ele estava, os que se achavam enfermos. Versículo 56. E onde quer que entravam, ou em cidade, ou em aldeia, ou no campo, apresentava os enfermos na praça. Aleluia. E rogava-lhe que os deixasse tocar, pelo menos na orla dos seus vestidos, e todo que lhe tocava sarava de qualquer tipo de enfermidade. Meus queridos e amados irmãos, sabendo nós que Jesus Cristo está aqui, ou sabemos nós que Jesus Cristo vive em nós, numa reunião da igreja, sabendo nós com certeza que Jesus Cristo está ali dentro da igreja, porque a pessoa chega enferma e vai embora enferma. Pare para meditar. O povo que entra na igreja para ouvir a palavra de Deus, eles creem no poder desta palavra. Se você oferece àquele que está enfermo, vim aqui porque Jesus vai curar. Ele vai na frente e se ajoelha. Se ele levantar e voltar para trás enfermo, você é o mentiroso. Porque o nosso Jesus Cristo não mente. Ou seja, ele não falou que ia curar ninguém, foi você quem falou. Porque, meus queridos e amados, irmãos pregadores, pastores e doutores da lei, porque os senhores brincam com essa santa palavra, porque os senhores brincam com a igreja, que é propriedade de Cristo Jesus, comprado por Jesus pelo seu sangue vertido na cruz do Calvário. Você não pensa que está falando algo, fazendo algo que entristece o Espírito Santo? E que Deus possa sentar com você um dia e apresentar essas barbáries que você faz dentro da igreja. Quantas pessoas que perdeu o ente querido quando recebeu a profecia de cura da enfermidade da boca de um homem que se chamava homem de Deus. Porque da boca de um homem de Deus não sai das mentiras. Lembra-se, o profeta Elias, ele pegou a criança quando a mulher, a mãe do menino, pegou ele e levou até Elias, dizendo que Elias foi até ela para apresentar ou mostrar o pecado dela vir sobre ela e morreu o filho dela. O profeta Elias ouviu a clamor da mulher, mas a mulher entregou o filho morto nas mãos dele. Ele levou para o seu quarto. Ele orou.
apresentou esse moço a Deus e falou com o Pai. O homem de Deus tem contato com o Pai. Senhor, porque até essa pobre viúva que está me sustentando, o Senhor tirou a vida do filho dela. Orando, ele voltou-se, e ele repreendeu a morte, deitando no moço. Ele ordenou que voltasse o fogo de vida e voltou. O homem de Deus não prometeu. Ele levou o filho vivo e disse para a mulher: aqui está o teu filho. O profeta Eliseu fez a mesma coisa. Quando aquela mulher foi até ele, que ele perguntou: está tudo bem? Está tudo bem. Porventura ela disse que tinha te pedido um filho para agora essa criança morrer. Ele enviou Geazi na frente, com seu bordão, tocou no menino. Porém, o fôlego de vida não voltou. Ele foi até a criança, levou para o quarto, orou, esticou-se sobre o menino, aqueceu-lhe o corpo, e o menino deu 7 espigos. E abriu os olhos e ele entregou a criança ou a mulher vivo. Amados de Deus, irmãos, quando Deus fala que vai curar, não precisa fazer alarde, não precisa pular, não precisa falar em mistério, não precisa fazer nada. Se Deus falou que vai curar, Ele já curou. Não tem que você descer, dar óleo para a pessoa beber, falar porque eu sou alguma coisa. Deus falou que Ele iria curar. Porém, se Deus fala que vai recolher, ou se Deus não te falou nada, por que você fica falando diante de Deus? Isso é blasfemia. Dá o testemunho falso. O povo, quando sabe que tem um homem de Deus, e tem os enfermos, desenganados pela medicina, eles vão procurar este homem de Deus. Esse povo só não vai sair curado de 2 maneiras. O primeiro é se Deus não disser que vai curar, não é porque levou. Jesus Cristo não curou todos. Nessa passagem, todos quando tocava a orla dos seus vestidos ficava curado. Mas não diz que todos que estavam ali tocaram na orla dos seus vestidos. Assim é a salvação. Jesus Cristo veio, morreu na cruz do Calvário para salvar a muitos, mas não é a todos. Ainda que todos queiram o Senhor, muitos não é todos. Agora todos quanto aceitarem a Jesus. Sabe por que não é todos, é muitos? Porque muitos dos que vivem na terra não confiam, não creem no Deus Todo-Poderoso, crê em outros deuses. Mas todo aquele que crer e for batizado será salvo. Assim é os obreiros. Tem muitos pastores, inúmeros pastores e pastoras, porque os homens entenderam que Jesus Cristo era machista, porque não fez pastora. Ou seja, no céu não tem dona de casa. No céu não tem obreira e obreiro. É anjos. Trabalhe aqui na terra, minha irmã, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo.
se numa modesta mãe de família e dona de casa, orando, obedecendo a palavra, ajudando os seus pastores, aleluia, recebendo do Senhor os dons celestiais para o crescimento da igreja. Agora, meus queridos e amados, se nós tivéssemos 1000 pastores, os 1000 foram chamados e escolhidos por Deus para a obra. Responde para você. Ali pode ter uma parte que foi chamado para evangelizar. E evangelizar é um trabalho árduo. Vai na beira do rio, na rua, na cidade, nas aldeias, como Jesus, o que ele fez? Todo esse papel. Ele evangelizava, apacentava, curava. Aleluia! Jesus Cristo só não fez o papel de juiz, que no tempo dele não condenou ninguém, não julgou ninguém, porque ele sabia o juízo provém do Pai. E essa palavra que ele ensinava servirá de juízo. Amados, ora dentro do seu coração. Quem sabe você foi chamado para ser um evangelista, mas você está como pastor. Por isso a igreja está assim. Porque o evangelista, ele quer pegar tudo. O desejo dele é que todas as almas sejam salvas. Ele traz tudo. O pastor foi chamado para apacentar, para ensinar a igreja. Ele é o médico das almas. Ele tem que ensinar o caminho que leva à salvação. Se o evangelista trouxe 100 crentes para a igreja que ele ganhou, se sai 20 ou 30, a culpa disse que é do pastor. Nós levamos para casa, para a igreja, o pastor lança fora, o pastor ensinou o caminho dali para frente. Porque você, como evangelista, fez o seu papel. Ganhar as almas e trazer para a casa de Deus. Curar os enfermos. Se você é um evangelista e sai no campo para pregar o evangelho, oferecer o Jesus Salvador, que tem poder para curar, para ressuscitar os mortos, para abrir a vista dos cegos, os mudos falar, levantar os paralíticos. Como você pega com essa ousadia? Se alguém trazer até você esse tipo de enfermidade e você falar só, meu pastor, o que você está fazendo ali então? Só que às vezes esse texto que está ali foi chamado para ser evangelista e está sendo pastor. Aí ele pega todo mundo que chega e deixa na igreja sem ensinar, sem orientar pela direção do Espírito Santo. A igreja fica inchada sem certeza de salvação. Os costumes do mundo vem e fica dentro da igreja. Não é porque o pastor desviou, é porque ele está no lugar errado. Ele não é um pastor, ele é um ganhador de alma, um evangelista. Outros estão ali porque são ricos, tem um grande dízimo. Você já pensou? Se Jesus Cristo fosse pensar em colocar um pastor na primeira igreja, Pedro era a pessoa menos indicada para entrar naquele lugar. Ele era pobre. Tanto é que ele estava com a sogra dele doente.
E o sacerdote da época, ele foi levar o dinheirinho lá, que ele tinha moeda, e ele disse, não posso, eu tenho que atender o outro que era rico. Jesus Cristo colocou esse homem como o primeiro pastor de igreja. O que importa para você ser um homem chamado por Deus, escolhido pelo poder do Espírito Santo, é ser crente e você mesmo crer naquilo que você está pregando. Se alguém trazer agora um revólver voltado para você ou para mim, dizer, para de pregar essa palavra, senão morrerás. Qual é a sua fé, ou a sua, ou a minha reação? Se eu crer nesse Jesus, que pode ressuscitar, eu continuei glorificando o nome do Senhor. E se ele atirar, se Deus permitir, posso morrer, mas estarei morrendo com Cristo. Mas se ele não permitir, é vergonha para aquele que fez, porque a arma não vai funcionar. Se crer, você pode pregar a cura divina. Pode orar e pôr as mãos no enfermo e dizer, sai enfermidade em o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor levantará neste ano homens ou mulheres que tenham o desejo de servir a Deus com sinceridade, para que o nome do Senhor seja glorificado. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com a igreja. Amém. E glórias a Deus. Aleluia.